Bom dia, meus queridos professores, alunos e todos que estão nos acompanhando aí do 6º ano. Sejam bem-vindos à aula de Projeto de Vida. Então, estamos juntos aqui para fazer essa aula acontecer junto com vocês, professores, alunos, nos auxiliando e nós auxiliando vocês. E, obviamente, nós teremos aqui a presença da nossa incrível professora Maria Fernanda. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor Anderson, meu companheiro aqui de todas as quartas-feiras. Alunas, professoras, alunos, professores, sejam muito mais do que bem-vindos para o nosso encontro semanal de Projeto de Vida, que hoje está super especial, porque olha só o tema que a gente vai tratar hoje. Memórias e histórias. Quem não gosta, né, de relembrar coisas que já passaram, que ficaram na nossa memória? O que essas memórias falam para a gente sobre a nossa história de vida, sobre a história de vida de quem está ali ao nosso redor? É muito bom a gente ter um momento para pensar sobre isso, né? Para ir aos pouquinhos. A gente gosta tanto de ouvir histórias, né? Eu particularmente adoro, professor Anderson, quando alguém me conta uma história. Seja uma história inventada, ficcional, seja história, assim, da própria vida da pessoa, né? E aí, é tão bom quando a gente consegue, aos pouquinhos, ir juntando as diferentes memórias, os diferentes pedaços da nossa história, para ir compondo, aos poucos, uma história completa. Isso é tão bom, né? E aí, então, para a gente fazer isto, vou contar para vocês que os materiais de que precisaremos no nosso encontro de hoje são lápis ou caneta, papel ou caderno e o nosso currículo em ação, volume 2, páginas 186, 187 e 188. Boa, professor Anderson. E qual será que é o objetivo do encontro de hoje? Consegue enxergar por ali? Refletir sobre lembranças e memórias de nossa infância e trajetória junto às pessoas com quem convivemos no nosso bairro e também da nossa vida escolar para perceber que nossa história de vida faz parte de quem somos hoje. Exatamente. Você já parou para pensar que, assim, tudo que a gente foi passando até aqui, cada segundinho, cada minutinho, cada dia vai compondo uma história maior que fala sobre quem nós somos hoje? Isso não é incrível? Você já parou para pensar nisso? Olha, eu gosto tanto assim, de história, eu tento chegar a vários tantos aspectos da história que eu acabei fazendo faculdade disso, né? Ah, que coisa boa! Então, história. História. Né? Porque às vezes a gente fala assim, a gente vai falar um pouquinho sobre o componente história hoje, né? Às vezes a gente fala assim, o que a gente estuda no componente história é só a história dos outros, né? É a história de muito tempo atrás, e não é, porque a nossa própria história, ela está diretamente conectada com tudo que já se passou no mundo até hoje. E é tão legal quando a gente percebe isso, né? Sim, sim. Então, as competências em foco são respeito, confiança, empatia e imaginação criativa. Vou começar, então, falando sobre memórias e histórias. E hoje eu quero fazer essa nossa aula sobre memórias e histórias a partir de uma coisa muito legal que, às vezes, a gente não para perceber, que é o seguinte. Você tem aí algum objeto, às vezes pode ser mais de um, que conta um pouquinho de quem você é hoje? Ou seja, o pulo do gato, que lembra, que mostra um pouquinho das coisas que você passou até aqui, até chegar em quem você é hoje? Tem esse objeto especial, aquele objeto que fala assim, nossa, esse objeto, ele com certeza conta um pouquinho da minha história. Ele com certeza, olha, ele simboliza para mim esse momento aqui que eu passei. E esse momento, ele foi importante, ele é importante para eu me tornar quem eu sou hoje. Você tem isso aí na sua casa? Pensa um pouquinho. Professor Anderson, tem um ou mais objetos que você diria que são assim importantes para você nesse sentido? Eu tô com hoje ele. Ah, e qual é ele? Então, assim, ó. Como que eu chamo isso aqui? Uma jaqueta? Casaco. Casaco. Jaqueta, Tá.
esse negócio que eu tô vestido. Pra alguém não falar que eu tô falando errado. Então, ó. Peraí, eu queria ler o comentário da Isabel, porque pois não. Tem a ver comigo. Ó. Diga lá. A Isabel, professora Isabel, disse que tem um violão. Eu também, professora Isabel, também tenho um violão que faz parte aí da minha história. Mas, ao invés de falar do violão, hoje eu vou falar desse negócio aqui que eu estou vestindo. Porque ele foi um presente, e aí ele foi comprado numa das vezes que eu saí com a minha família, e foi um passeio que foi muito legal. Então, ele vem recheado de memórias. Com certeza. Como uma bolacha recheada, só que ao invés de ser aquele docinho, é uma memória gostosa também. Recheio de memórias, né? E interessante a gente pensar isso, né? Porque assim, você associou esse objeto ao dia em que ele foi comprado e que foi um dia muito especial porque você estava feliz com a sua família, né? E então, como que esse momento simboliza o que é importante para você? É interessante pensar que não é o objeto em si, não é o objeto. Não é só o objeto, porque senão podia ser só uma jaqueta. Exato. Mas não. Quando a gente atribui memórias a certos objetos, por exemplo, esse violão da professora Isabel. Será que se fosse um violão que ela comprou hoje, será que ele teria esse apego emocional? Talvez não. Talvez não. Mas quando o objeto faz parte da nossa história e vem acompanhado de algumas memórias, ele ganha outros significados. Exato, porque é o que ele representa, é o que ele simboliza para a gente, né? E aí, quando a gente fala, né, desse tipo de objeto, vamos ver aí na tela. Você já percebeu que os objetos contam um pouco de nossa história? Então, de repente, a gente tem aí fotos antigas, né, que contam um pouco de quem a gente é, da nossa família, da nossa história, dos nossos amigos, né? Um objeto seu ou de alguém que te traga uma lembrança importante, como é o caso, por exemplo, aqui do casaco do professor Anderson, né? Um desenho, até uma atividade que pode ser antiga ou atual, mas que você realizou na escola e você fala, nossa, essa atividade aqui, ela mostra quem eu sou. Porque olha o quanto que eu fui me desenvolvendo ao longo desse caminho. Olha o quanto essa atividade mostra toda a minha história de desenvolvimento, né? Ou um presente que você ganhou e te marcou tanto, né? Que traz aquela memória boa. Uma foto do seu bairro, pode ser de jornal ou de revista, ou mesmo uma foto que você mesmo tirou e que mostra o seu bairro e você fala assim, isso aqui é muito importante para mim e fala sobre mim. Afinal de contas, eu nasci, eu cresci aqui nesse bairro, eu sou a história um pouco, a história viva, né, do que acontece aqui nesse bairro. Ou qualquer outro objeto, né, que você considere importante e que te marcou muito. Aí o professor Anderson mostrou aqui esse objeto lindo dele, ele contou a história, né? Interessante que, olha como que os objetos mostram sobre a gente, às vezes a gente não para para pensar. O professor Anderson escolheu um objeto que foi adquirido no dia em que ele estava passeando com a família. Isso conta muito do professor Anderson, porque significa que um dos principais valores, digamos assim, uma coisa que o professor Anderson valoriza muito, então, é a família. Como que os objetos vão mostrando um pouquinho de quem a gente é, né? E aí, eu estava pensando aqui comigo mesma, quando eu estava preparando o nosso encontro de hoje, né? Estava pensando, qual é o objeto eu posso pensar aqui, posso escolher e que conte um pouco da minha história. Aí, eu escolhi um objeto que eu roubei. Verdade. Eu roubei do meu vô. Um belo dia, o meu vô estava distraído. Ele não usava mais esse objeto. Aí, meu avô estava para se mudar de casa, né? E ele estava colocando as coisas que ele ia levar para a nova casa dentro da caixa. E esse daqui, ele tinha posto no lixo, né? Ele não ia levar para a nova casa. Pois bem, eu fui lá, peguei de mansinho para mim, assim. Falei, esse aqui não vai para o lixo, não. Esse aqui vai ficar para mim, que é uma lembrança muito preciosa do meu vô, né, do meu vozinho, que hoje tem 94 anos, e o meu vozinho, se ele tem 94 anos, vocês podem imaginar, né, que quando ele se alfabetizou, ou seja, quando ele era criança, um pouco mais novo do que vocês que estão no 6º ano, né, ele se alfabetizou lá no primeiro ano, 2º ano, né, então ele usava, gente, eu vou mostrar para vocês, que a história do meu vô também conta a história
história de quem eu sou hoje, né? E então ele usava isso aqui, ó. Eu vou mostrar a primeira caixinha do objeto, vocês vão tentar adivinhar pela caixinha, muito embora seja um pouquinho difícil. Ó, essa caixinha aqui, não sei se dá para ver. O que vocês acham que tem dentro dessa caixinha, gente? Vão colocando aí no chat. Ó, dá para ver que é uma caixa bem antiga. Não sei se a câmera vai conseguir pegar, mas ela tem até umas marquinhas assim de amarelado do tempo mesmo, sabe? Essa caixinha ela tem pelo menos assim uns 80 anos ou mais de existência, né? E ó, professora Daniele, baralho. Baralho, orivo, será? Relógio. Relógio, o que será que José, é? caixa de rapé. Caixa de rapé. Eu não vou ler uma aqui porque... Por que acertou? Eu acho que será que acertou? Quem será que acertou? Tinta? Quem falou tinta? Opa! Então, tem pessoas que estão se aproximando. Eu vou mostrar o que tem dentro da caixinha, que era do meu avô, que eu roubei dele. Roubei do lixo dele. Eu roubei do lixo. Porque conta muito sobre o meu avô e conta sobre mim também. Olha, é isso aqui que tem dentro da caixinha. Não Quem sei, sabe será o que dá né? para ver? Ó, vocês conseguem ver? Vocês, alunos do 6º ano, não é da sua época, não. Não é tá? da época de vocês, gente. Talvez alguns já tenham visto na casa do vô, da avó. Isso, chegou aqui, ó. Chegou. O que será que é? Então, ó, eu vou ler o comentário que tinha chegado perto, que foi aqui. Cadê? Estou procurando. Aqui, ó. A Provanessa, caneta tinteiro. Caneta tinteiro, isso é mesmo. Quase, né? É quase, porque isso, ó, a Proliliana trouxe, amigo. Ponta de caneta tinteiro. Isso mesmo, é uma ponta de caneta tinteiro. Gente, eu queria ler o comentário do Rafael, que lá. a professora Luciana trouxe, que pode ter sido uma coisa que bastante gente pensou. Fósforo. Ah, porque parecia uma caixinha de fósforo, né? É um pouquinho maior que uma caixinha de fósforo, é uma ponta de caneta tinteiro. Vocês que estão no 6º ano agora, ó, tem a dourada também, ó, deixa eu mostrar para vocês. Ó. Né? Então, vocês que estão no 6º ano agora, provavelmente não viram esse objeto ainda, mas antigamente, quando não existia caneta esferográfica, né, essa que a gente usa normalmente, as pessoas escreviam, né, até na escola, com um objeto que era um corpo assim comprido, aí você encaixava essa ponta, né, no corpinho daquele objeto, e aí você ia molhando assim a caneta, né, e ia escrevendo com essa ponta fininha, né, da caneta tinteiro. Esse objeto, para mim, é muito importante, porque ele conta a história do meu avô, e como eu cresci praticamente criada pelos meus avós, então ele conta também um pouquinho da minha história. Né? Então, fazer essas percepções de quem a gente é e como que um objeto que não é nosso também pode falar sobre a gente é muito importante. Né? Aí, pessoal, eu tenho uma pergunta para vocês, que é a seguinte. Qual seria o seu objeto escolhido? E o que será que essa história tem a ver com quem você é hoje? 2 minutinhos, a gente já se vê.
Então, pessoal, agradecemos aqui as respostas, os comentários. Eu gostaria primeiro aqui de mandar um abraço para o Theo, lá da escola Bruno Florenzano. Então, um abraço aí para o pessoal da escola. E o Theo, ele me contou uma coisa. Ele contou que ele tem uma marca de roupas. É mesmo? Uma marca de roupas. Que demais! Olha só que incrível. Talvez o objeto que o Theo esteja pensando agora seja alguma coisa que ele produziu. Provavelmente. Que Olha legal, Theo. Muito bacana. A Pro Cristina comentou aqui faz algum tempo, mas eu gostei do comentário. Eu vou ler, então apareceu aqui para mim, acho que foi um sinal. Eu tenho meu presente de 15 anos, uma máquina de escrever, presente do meu pai. Ah, que coisa linda, meu Deus, que coisa linda. Memórias afetivas. Exato. E agora, chegando os comentários aqui. A Ana Beatriz, aluna da professora Maria de Lourdes, comenta: meu ursinho e meu cobertor. Ah, que legal. A professora Maria comenta da lousinha dela, do quadro negro que ela tem. A Isabela, aluna da professora Cristina, comenta: eu tenho minha sapatinha de ponta, que eu não largo por nada. Ela é aluna do 6º D da escola Almenai de Braga de Ela é bailarina, Queiroz. meu Isso, amigo. olha só. Olha só. Estamos tendo aula sobre bailarinos. Na aula de arte a gente teve até a professora Juliana nos ensinando alguns passos de balé. Olha que e legal. eu dancei balé com Você tutu dançou? e tudo. Que legal. E você conseguiu aprender alguma coisa? Eu consegui, eu descobri, Isabela, a sapatilha de ponta é um objeto essencial no balé, porque eu tentei fazer a ponta e, gente, dói o pé. Nossa, dói muito demais, o pé, gasta né? muita energia. É verdade. O professor Sérgio traz o comentário do Ícaro. E ele disse que ele não tem tanta coisa assim que ele poderia contar com o objeto dele. Que é normal também, né? Porque Isso, conforme os dias vão passando, a gente começa a prestar mais atenção nisso e aí a gente fala, opa, esse objeto aqui, não é? Isso é interessante como a gente só consegue atribuir memória afetiva a um objeto se a gente tiver algum tipo de consciência de que isso está acontecendo. É verdade. Porque às vezes a gente tem uma festa e a gente não conseguiu atribuir uma memória a essa festa. Exato. A gente só tem a memória mesmo. Eu vi até gente falando assim, vocês já fizeram um TBT mental? Isso se chama memória. Não sei, acho que todo mundo tem isso. Então, é essa a ideia aí. Nem sempre a sua memória vai estar associada a um objeto, mas sempre vai estar associada a algo que aconteceu com você. Exato, exatamente. Você vai selecionar alguma coisa que foi especial dentre milhões de coisas que acontecem na sua vida, no seu dia a dia e tal, e algumas delas vão trazendo marcas em seu caráter e fazendo você ser quem você é hoje. Exatamente. Um exemplo aqui, o Ariane, da professora Maria Ângela, ele traz um objeto antigo. Diga. O toca-disco que era da avó dele. Olha, que coisa linda. Aliás, a gente vai assistir um vídeo agora, que eu quero que vocês olhem para esse vídeo pensando assim, qual será o objeto especial que está aparecendo ali e para quem esse objeto é especial. Bora ver juntos? Olá, eu sou a professora Vanessa, da escola Helena Loureiro Rossi, aqui da cidade de Poá, da diretoria de Itaquaquecetuba. Eu sou uma das professoras que participou do projeto Inova com componente curricular e letivas. E na construção do plano da minha letiva, eu partir da investigação que fizemos do projeto de vida, em que boa parte dos alunos apresentaram interesse na questão artística, música, relacionada ao... Tivemos um probleminha aqui com o vídeo, gente, não é esse vídeo não, a gente pede muitas desculpas, a gente segue por aqui juntos, falando sobre os objetos especiais na nossa vida. Amigo, olha aqui, ó. Olha esses objetos que aparecem aí na tela. Estou observando. São objetos diferentes, são objetos antigos, e são objetos, amigo, que certamente contam histórias para muita gente. Sim, com certeza. É interessante como a gente consegue deduzir muitas coisas sobre a época que eles foram feitos, sobre onde eles foram feitos,
somente pela imagem que a gente tem deles. Exatamente. E são objetos que, assim, eles são tão importantes que eles são chamados de fontes históricas. Justamente por isso, por causa disso que o Pro Anderson trouxe para a gente, né? De que eles contam, eles trazem informações para a gente sobre a vida, sobre a história, de repente até de toda uma população. Então, do mesmo jeito que nossos objetos especiais, né? Eles trazem informações sobre a nossa vida. Esses objetos que estão aí na tela, que são apenas exemplos, né, que eu separei para vocês, mas que de repente a gente poderia trazer vários outros, né? Eles contam sobre a história de vida, né, de toda uma população, ou de repente até de todo um período histórico, né? Então vamos pensar, ó, daqui a 1000 anos, por exemplo, né? A gente vai deixar um monte de fontes históricas, não vai? Um monte de objetos que vão ficando aqui da nossa vida. Daqui a 1000 anos, né, os historiadores vão olhar para o nosso celular aqui, né, e vão dizer assim, isso aqui é uma fonte histórica. Isso conta sobre o estilo de vida de uma população. Aí eles vão olhar, amigo, tanto celular, tanto, porque hoje em dia já tem mais celular do que gente, né, no planeta, né? Aí eles vão falar, nossa, essa população aqui, esse período aqui era bem vidrada em celular. Então vai contar para a gente, né, sobre a nossa história, sobre o período em que a gente viveu. O Enzo, ele trouxe um comentário que tem tudo a ver com isso. A professora Rosimeire que trouxe o comentário dele. Ele diz o seguinte, o celular, o objeto que ele considera importante, o celular que tem me ajudado muito em tempos de pandemia para os estudos. Uhum. Então, será que os historiadores vão conseguir fazer essa associação entre a pandemia e o aumento do número de celulares, o aumento da importância do celular? Será que a gente vai conseguir fazer essa associação? Caramba, essa é uma excelente pergunta. E a gente só vai conseguir saber disso daqui a uns 1000 anos. Quer dizer, a gente não vai conseguir saber. Outras pessoas vão. Esperamos que haja pessoas no planeta que façam, ainda, né, esse link. Aí, pessoal, gostaria que a gente fosse, então, se encaminhando para o final do nosso encontro de hoje. Eu deixo aqui para a gente ler juntos uma frase que essa frase é de um autor que sempre aparece por aqui. Eu já contei para vocês que ele é, assim, o meu autor favorito. Ele está no meu coração. Talvez vocês já tenham ouvido falar dele, é o José Saramago, né? E aí, lá em uma obra do José Saramago que se chama O Caderno, né, esse autor português, ele escreveu assim: fisicamente, habitamos um espaço, mas sentimentalmente, somos habitados por uma memória. Olha que linda essa percepção que o Saramago faz, né, de como que a gente no mundo está aqui, vivendo nesse mundo, habitando esse espaço. Mas dentro da gente tem alguma coisa que habita a gente também. E o que é essa coisa que habita a gente? O Saramago diz para a gente que são as nossas memórias. E que compõem, que são quem nós somos hoje. Está aí a importância das memórias, dos objetos de memória, né? E da gente ir aos pouquinhos compondo a nossa história, sempre, é claro, pensando que nós somos a história da história que veio sendo feita até aqui, tanto por parte da nossa família, quanto por parte da humanidade, né? Como um todo, já que a gente faz parte dessa humanidade. Amigo, quero te agradecer pela companhia, pela como é que se fala? Parceria. Parceria de sempre. Estamos juntos. Quarta-feira tem mais? Tem mais. Então, professora Maria Fernanda, muito obrigado pela aula. Nós agradecemos aqui, várias pessoas dizendo, amei a aula. E nós realmente amamos mesmo, porque foi muito bom falar sobre memória e sobre história. Porque um dia todos nós seremos memória. Nossa, amigo, que profundo isso. Tá bom para fechar essa aula e todo mundo ficar com a pulga atrás da orelha. Isso. Então, gente, não esqueçam de avaliar a nossa aula. Foi um prazer estar com vocês. Vocês são ótimos, vocês são sensacionais. E nós construímos essa aula juntos. Então, o agradecimento é a vocês também, professores e alunos. Até a próxima. Um tchau, beijo. tchau. Tchau, tchau.